Olá pessoal, professor Chagas mais uma vez com vocês, tudo bem? Bom pessoal, agora vamos resolver as questões relacionadas à dilatação da superfície. E aí nós vamos para a primeira questão da série de exercícios. E agora, como prometido, vou fazer o vídeo explicando o passo a passo, como é que faz a leitura, a anotação dos dados e depois quais das fórmulas devemos utilizar para responder cada questão, ok? Então vamos começar. Olha lá, primeira leitura, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é organizar as informações que eu fui lendo aqui durante a leitura. Então eu vou colocar os dados, uma chapa de zinco, tem área. Quando ele fala tem área, ele já está me passando a superfície inicial dessa chapa. Qual é a área dessa superfície? 8 centímetros ao quadrado. A 20 graus. Esse A 20 graus é a minha temperatura inicial, pessoal. Olha lá. A 20 graus, tá vendo? É a minha temperatura inicial. Temperatura inicial, que é dada em Celsius, né? Calcule a sua área, ou seja, encontre a área total. É a pergunta. Quando estiver a uma temperatura final, ou seja, houve um aquecimento de 20 para 120 graus Celsius. Dados. Aí tem o beta do zinco, é 52 vezes 10 a menos 6 Celsius menos 1. Ok. Então eu já tenho os dados aqui anotados. E aí, como ele está pedindo, calcule a área e não a variação, eu tenho que usar essa fórmula maior. Tá vendo, pessoal? Fórmula do cálculo da área. Ok? Essa fórmula que nós vamos utilizar aqui agora. Então, como é que ela é? A área é igual a área inicial vezes constante, né, gente? Abre parênteses. Constante mais coeficiente do zinco vezes a variação da temperatura. Está aí a minha fórmula. Aqui é zero, tá? E aí vamos aos detalhes. Para que a gente não perca muito tempo, nós vamos calcular a variação da temperatura aqui no cantinho, pessoal. Então, quem é a variação da temperatura? A temperatura final menos a temperatura inicial. Veja que eu tinha colocado aqui acima, tá vendo? Ó, a formulazinha da variação da temperatura. Vou utilizá-la agora. Está dizendo que ele iniciou em 20, terminou em 120. Então, essa variação, o ΔT que eu estou procurando, vai ser final, que é o 120, menos a inicial, que é 20. Ou seja, meu ΔT é 100. 100 graus Celsius. Ou seja, a variação de temperatura é 100. Isso que vai vir para cá. Já vou colocar aqui, ó, 20. O beta é 52 vezes 10 a menos 6. E aqui tem uma constante, né, que é o mais 1. Fecha. Ok. Aqui é 8. 8. Então, aí. A substituição dos valores, né, nós estávamos procurando. Agora, eu já expliquei em sala de aula, mas não custa repetir. Eu vou colocar isso aqui na base 10, pessoal, para facilitar a subtração de potência da mesma base, tá? Eu vou copiar isso aqui, ó, mais 1, é 1 mais, né, 52 vezes 10 a menos 6, e aqui vai ficar 10 elevado ao quadrado, que na verdade o 10 ao quadrado vai significar 10 vezes 10, né, que é equivalente ao 100, ou seja, eu não mudei o valor, só mudei a forma, a maneira de escrever, né? Aqui é 8, então, até aí, beleza. Agora, como tenho base igual, as bases são iguaizinhas, eu vou manter a base e subtrair os expoentes, ou seja, vai ficar 6 tirando 2, vai ficar menos 4, devia 6, né? Descontei 2, fica menos 4. E aí, agora vai facilitar um pouquinho nossas coisas, nossa conta, porque eu agora vou transformar isso aqui
em decimal, né, para poder somar com 1 e depois multiplicar com 8. Então veja, aqui 52 vezes 10 a menos 4, o menos 10, vou até fazer aqui no cantinho para que vocês entendam, o menos 10, pessoal, a menos 4, vai significar isso aqui, 0,1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 casas decimais, tá vendo? Então eu tenho 52, vocês podem fazer na calculadora, vezes 1, 2, 3, 4. Quando você multiplicar isso aqui, vai aqui, dois números inteiros multiplicado por 4 números decimal, é como se eu cancelasse aqui, duas casas de dois zeros. E aí isso fica assim, 0,052, ok? Fica desse jeito. Se vocês fizerem na calculadora, vocês vão encontrar esse valor. Então esse valor significa tudo isso aqui, Então, no lugar desse valor que está em número inteiro multiplicado por uma base 10 negativa, quando você fizer essa continha na sua calculadora, você vai encontrar esse valor aqui. Aí, agora eu vou somar com 1 e depois vou multiplicar por 8 para poder achar o valor. Aí, desse modo, pessoal, vai ficar assim, 8 vezes 1, esse 1 vai ocupar o lugar do zero aqui, né? Vírgula 0,052. Pronto, aí eliminei o parênteses. Agora é pegar esse valor e multiplicar por 8. Que aí vocês já sabem que isso vai ficar assim, 1,0052 vezes 8. 2 vezes 8, 16. Vai 5 vezes 8, 41, 41. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 1 é 8. Então ficou 8,0416. Esse é o valor que eu encontrei aqui. Ok? 8,0416. Como eu não mudei a unidade de medida, eu vou manter a unidade de medida, que é centímetros ao quadrado. Pessoal, está aí a primeira continha resolvida, né? Feito um passo a passo, ok? E agora vamos partir para a segunda conta, do mesmo porte, né? E aí ele está pedindo, determina a área da superfície. Então é praticamente o mesmo jeito de fazer, só mudou a parte numérica, né? Porque vai mudar agora de zinco para chumbo, né? Então, ao mesmo jeito, anotem os dados do probleminha aqui. Eu tenho uma chapa de chumbo, tem área de 900. A área inicial, o A0, é 900 centímetros ao quadrado. Ou seja, na temperatura inicial de 10 graus Celsius. Determine a área da sua superfície. Então ele quer saber a área. Aqui é a nossa interrogação, nossa pergunta. A 60, ou seja, determine a área final quando ele aumentar a temperatura até 60 graus Celsius. O coeficiente de dilatação superficial do chumbo vale, então beta do chumbo vale 54 vezes 10 a menos 6 Celsius menos 1. Bom, já sabemos que a fórmula é a mesma, a fórmula para ser utilizada é a mesma, ou seja, a área é igual à área inicial vezes constante mais coeficiente superficial, ou seja, o beta, vezes
a variação da temperatura. Beleza? Trocando os valores que conhecemos, a minha área será 900 vezes 1 mais 54 vezes 10 a menos 6 vezes a variação da temperatura é 10 menos 60. Você já sabe que tem que fazer aqui no cantinho, ó. Variação da temperatura vai ser sempre final menos o início. Você já sabe disso. Aí faz aqui no cantinho, faz separado, ó. Só para você não esquecer. 60 menos 10, ou seja, a variação da minha temperatura é 50 graus Celsius. Então aqui você vai saber que aqui vai ficar vezes 50. Fecha. E agora coloque na base 10 para diminuir uma potência. Se não quiser, já pode jogar na calculadora. Se vocês já tiverem o domínio da calculadora, já pode fazer. Ok? Então vai ficar assim, ó. 900 vezes 1 mais 54 vezes 10 a menos 6 vezes 5 vezes 10 a 1. Ou seja, o 50 foi para a base 10, né? E aí, como é só 50, só tem um zero, ficou 10 elevado a 1. Fechar o parênteses. E agora, nós vamos subtrair as potências, ou seja, que vai ficar 10 elevado a menos 5. Descontou 1 vezes 54 mais 1. Fecha. Vezes 900. Bom, se eu quiser colocar na base 10 também pode, tá? E aí, 900. Agora, mais uma passagem. Você já sabe que isso aqui jogado para potência fica assim, ó. 0,1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Isso aqui está multiplicado por 54. Vai cancelar duas casas. Vai ficar assim, ó. 0,000054. É isso? Ó, conta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas decimais. Ok? Então aqui vai ficar 1 mais 0,123 54. E aí, quando você somar, esse parente some, tá, gente? O parente vai sumir. Então vai ficar assim, ó. Próxima etapa é pegar o 900 e multiplicar por 1 mais 0,0054. Fazendo essa continha bonitinha que vocês já sabem fazer. Então ficou 900,486. Ok? Esse é o valor final que você vai colocar aqui, ó. 900 centímetros, 486 centímetros ao quadrado. Tá aí a nossa continha número 2. Vamos para a próxima. O pessoal está fazendo um pouco rápido para o vídeo não ficar tão extenso, sabe? Mas não tem jeito, as contas são demoradinhas, né? São um pouco maiores. Se vocês estiverem fazendo, vocês podem utilizar a calculadora, tá? Científica, aí facilita o resultado final com a base 10, né? Que trabalhar com os valores, tá? Vocês podem utilizar. Então vamos lá, os dados da número 3. Então eu tenho uma chapa de alumínio com o coeficiente igual a 48 vezes 10 a menos 6 Celsius menos 1
tem área 2 metros quadrados. Então, minha área inicial é 2 metros ao quadrado. A temperatura inicial de 10 graus. Calcule a variação de sua área. Ele agora quer que eu calcule a variação da área. Ok? Então agora vai ficar, ó, sua área entre 10 graus e 110 graus. Então qual é essa variação quando a temperatura final, temperatura máxima, né, chegar a 110 graus? Isso que ele está me dando aí. Então agora vamos jogar valores lá na nossa fórmula. A fórmula agora é a pequena, não é mais aquela grandona. A variação da área vai ser o beta vezes a área inicial vezes a variação da temperatura, que você já sabe. Pessoal, isso é um delta, né? Vou fazer um delta mais bonitinho. Ficou muito feio aqui. Ficou mais bonito, assim. Ó, então vai ficar assim, ó. Vai ser 48 vezes 10 menos 6 vezes 2, que é 2 metros, vezes a variação 110 descontando 10, então eu tenho 100. Ok? Agora vamos lá para outra parte. 48 vezes 10 a menos 6 vezes 2 vezes 10 elevado a 2, que é o 100 elevado o 100 colocado na base 10, tá? Aqui tem um 2. Bom, agora eu vou subtrair potências, tá, gente? Para facilitar a nossa conta. Que eu tenho 48 vezes 10 a menos 6 vezes 10 elevado a 2, só troquei a ordem, tá? Vezes 2. Poderia até colocar tudo isso aqui, colocar tudo isso aqui na base vou fazer um ajuste aqui que eu já tenho feito em sala de aula com vocês. Vou retirar a dúvida. Vamos lá então. Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho 0,0001 multiplicado por 96. Certo, gente? Ó, 1 vezes 6 é 6. Então vai ficar assim, ó. 0,0096. É o valor que você vai colocar aqui, ó. 0,0096 metros, no caso aqui é metros quadrados, né? E escrevendo centímetro, mas não é. É metros quadrados. Eu estou mantendo a mesma unidade de medida, pessoal. Não estou convertendo não para metros não, tá? Estou mantendo a mesma unidade de medida. Então, basta vocês fazerem. Observem qual era a unidade de medida que veio inicialmente. E aí, mantenham a mesma unidade de medida. Se era metros quadrados, deixem lá metros quadrados. Pronto, resolvemos mais uma. Resolvemos a número 3. Agora vamos passar para o número 4. Estamos perto aí de finalizar nossas contas. Bom, de novo, anotem aqui no cantinho os dados. É sempre importante fazer isso. Isso vai te dar, sim, uma organização maior, que são várias informações que é dado dentro do problema. Quando você se organiza e anota no cantinho esses dados, para depois definir qual é a fórmula e depois vai substituindo passo a passo dentro da fórmula, a tendência de você é acertar a conta e o índice de erro fica quase nulo, né? A não ser uma coisinha aqui dali da matemática,
Mas com relação à organização, facilita demais você fazer uma conta de maneira assertiva, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Então, primeiro, a variação da área de uma chapa, essa é a variação, né, o delta, é 0,04 centímetros ao quadrado. Muito bem. Quando a temperatura era 0 grau, ou seja, a minha temperatura inicial era 0 grau, para 200. A temperatura passa de 0 grau para 200. Então, a temperatura final desse processo foi 200 graus. O que mais? Se a área inicial da chapa era de 100, ou seja, isso aqui é a minha variação, né? Olha lá. E agora ele está dizendo, olha, quando ela estava 0 grau, ou seja, a temperatura 0 grau, a chapa media 100 centímetros quadrados. Ok? Determine o coeficiente. Ele quer que você determine o beta. Então, já sabe que a fórmula a ser usada é a fórmula da variação, que é essa aqui, ó. Variação é igual a beta vezes área inicial vezes variação da temperatura. É uma fórmula, de certo modo, até simples, né? Não é tão complicada. É só ir substituindo nos lugares certos, ó. Variação aqui é 0,04 igual, o beta é o que eu estou procurando, eu não tenho beta, deixa ele aí, mais a minha área inicial eu tenho, é 100. Veja que eu não estou convertendo, estou mantendo do jeito que estava. E a variação da temperatura é 200 menos 0, continua sendo 200, né? Você já sabe que aqui é 200. Então eu vou colocar esses valores na base 10 para facilitar a minha conta. Aqui é duas casas decimais, então colocando esse valor na base 10 vai ficar 4 vezes 10 a menos 2. Vocês entenderam o porquê do menos 2, né? Duas casas depois da vírgula, tá bom, gente? De maneira negativa, né? São valores menor que 0. Então aqui é o beta, mantém o beta. Aqui vai ficar 10 elevado a 2, que é 100, vezes 2 vezes 10 elevado a 2 também. Porque ó, tudo que era potência de 100, ó, eu passei para a base 10, tá vendo? Aqui era 200, ficou 2 vezes. Aqui era só 100, por isso que só ficou a base 10, tá certo? Juntando tudo isso, vou manter que está aqui, ó, por enquanto, 10 elevado a menos 2 é igual ao meu beta vezes, juntando aqui a parte numérica, vai ficar 2 vezes 10 a 4. O 2 daqui com o 2 de lá, você pode juntar aquela propriedade da matemática. Quando eu tenho potência da multiplicação, tenho potências iguais, eu mantenho a base, bases iguais, perdão, eu mantenho a base, somo os expoentes, tá certo? 2 mais 2 deu 4. Agora, pessoal, essa parte aqui é o meu multiplicador, percebem, ó? Então, quem está multiplicando vai passar dividindo, aí vai ficar assim, ó, o beta vai ser igual a isso, ou seja, 4 vezes 10 a menos 2, dividido por 2 vezes 10 a 4. Ok? Aí de novo, aqui eu vou subir, dividir, né, gente? Ó, vai ficar o meu beta, aqui é 4 dividido por 2 é 2. E aqui, quando eu tenho divisão, eu vou manter a base e subtrair os expoentes, ou menos 2. Aqui era mais, né, gente? Quando passar para lá vai ficar menos, ó, 4. Agora, só para finalizar, olha que bacana que ficou a nossa conta. 2 vezes 10 a menos 6, ok? Aí para você colocar a unidade de medida, para ficar bacaninho, para ficar aí uma coisa chique demais. Percebam, ó. Ficou bacana? Pronto, fizemos a número 4. E aí vamos partir já direto para a próxima, para esse vídeo não ficar tão longo, né, gente? Ficar um vídeo assim, mais enxuto. É a número 5. Vamos fazê-la agora.
Então, os dados da número 5, dados. Eu tenho um tubo de alumínio, onde o coeficiente de área superficial, né, é 48 vezes 10 a menos 6 Celsius menos 1. Tem, ou seja, inicialmente ele tem área igual a 100 centímetros quadrados. Essas unidades são só unidade de medida, não vai interferir no valor, tá, gente? A temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Ele foi aquecido até 90, ou seja, aquecimento máximo foi 90 graus Celsius. Calcule a área final da chapa, ou seja, calcule a área final. Então, já sabe que a fórmula da área final é essa aqui. A área final é a área inicial vezes, abre parênteses, constante, o beta, vezes a variação da temperatura. Ok? Então, vamos lá, aplicando trocando, né, os valores que conhecemos. O A é a nossa pergunta, vocês já sabem. Olha, a organização ela faz você fazer isso, né? Percebe? A pergunta é o que vai ficar como sendo a sua incógnita, o seu X da conta, né? Então aqui, ó, a área inicial é 100, aqui é o 100, vezes, parênteses mais a constante, o nosso coeficiente aqui é 48, 48 vezes 10 a menos 6, vezes variação da temperatura. Aqui tem que tomar um cuidado, porque agora vamos perceber aqui, ó, a sua variação, ela tem essa fórmula aqui, final, temperatura final menos temperatura inicial. Percebam como é que vai ficar a conta. O delta é 90 menos 10. Aí lembra que se menos vai ficar mais, né? Então o seu delta é 100, 90 mais 10. O seu delta é 100, ok? Então 100 graus Celsius. Lembra desse detalhe. Aqui é 100. Fecha o parênteses. Que é o delta T. Tá bom, gente? Só esse detalhezinho aí. Cuidado, isso aqui foi só a explicação para achar o nosso delta T. Vamos continuar nossa conta. A minha área final, depois do aquecimento, vai ficar assim. Aqui, eu vou deixar o 100 do jeito que está. Já sabe que esse 100 aqui vai ficar 10 a 2, vocês já sabem disso. 48 vezes 10 a menos 6, vezes 10 a 2, que é o 100. Beleza. Aqui nós vamos subtrair, vocês já sabem disso. Então vai ficar assim. A área é igual a 100, que multiplica 1 mais 48 vezes 10 a quarta, que é vezes 4 negativo, você já sabe. Aí você já sabe que o 4 negativo são aquela continha que eu sempre faço aqui no canto, que é o 48. Você pode fazer na sua calculadora, tá? Vezes 0,1, 2, 3 e 1, ou seja, 4 casas depois da vírgula, multiplicando esse valor, fazendo a continha que vocês já sabem. Todo mundo já ficou craque aí fazer a continha com os decimal, acredito que sim. Você vai ter 0,048, que é esse pedacinho aqui, ó, vai ficar assim, ó, 0,0048 somado com 1, é isso, gente? Vai ficar 1 mais 0,0048. 100 vezes 1 é o próprio 100. Quando você multiplicar, você vai perder 2 zeros. Então isso vai ficar assim, ó, 100,48, que é um 8, tá? Centímetros quadrado é a nossa área total, ou seja, aumentou 48 centímetros numa placa que tinha 100 centímetros.
Pessoal, fazendo a última conta da série das nossas continhas, que são 6 ao total. Então essa é a última da série. Vamos anotar os dados aqui direitinho, para não perdermos o jeito de fazer a conta. Uma chapa de uma determinada substância é aquecida de 40 graus, ou seja, a temperatura inicial aqui é 40 graus Celsius, para 240. Então aqui vai ficar 240 graus Celsius. Sua área superficial, a temperatura de 20, era 2.000 centímetros. A área inicial, quando estava na temperatura inicial, então a área também era inicial, era 2.000 centímetros quadrados. A temperatura de 200, ela foi para 2.004 centímetros quadrados. Determine o coeficiente, ou seja, determine o coeficiente beta da nossa conta, beleza? Então vamos lá. A fórmula pode ser a fórmula da variação, né, gente? Porque percebam, a nossa variação, vocês já sabem, a variação da área é da mesma forma que eu encontro a variação da temperatura, tá certo? Ó, vai ser a área final menos a área inicial. A área final não é 204? 204 menos 2.000, né? 2004 menos 2.000. A variação da minha área é 4. Ou seja, ΔA aqui é 4. 4 o quê? 4 centímetros quadrados. Usando a mesma unidade de medida. Da mesma forma, nós vamos trabalhar a temperatura. Ora, era 40 inicialmente, foi até 240. Qual é o delta da minha temperatura? O delta da minha temperatura é 200. Ok? Esse é o delta da minha temperatura. Então, eu já tenho as informações necessárias. E agora eu vou pegar a fórmula para a gente trabalhar. A variação do aumento, né, da superfície é igual o beta vezes a minha área inicial vezes a minha variação da temperatura. Trocando os valores, aqui é 4, fizemos a conta agora aqui, né? Descobrimos que é 4. O beta eu não tenho, a área inicial é 2.000, a variação da minha temperatura é 200, então passar isso para a base 10, fica mais fácil fazer a conta. 200 vai ficar 2 vezes 10 elevado à terceira. 200 não, 2.000, perdão, gente. E o 200 vai ficar 2 vezes 10 a 2. Ok? Então, agora, colocando os números tudo junto, 2 vezes 2 dá 4. Então, eu vou ficar assim, ó. 4 vai ficar beta vezes 4, colocar a parte numérica na frente, vezes 10 elevado à quinta. Por quê? Porque eu estou mantendo a base, somando os expoentes, aquilo que vocês já sabem. Então, agora, quem está multiplicando, que é tudo isso, é o meu multiplicador, vai passar dividindo, certo, gente? Ó, vai ficar esse valor dividido por este. 10 elevado à quinta. Beleza? Igual ao beta. Vamos arrumar a continha para ficar mais bonitinho, né, gente? Dizer assim, que o beta é 4 sobre 4 vezes 10 elevado à quinta. Lembra? Na potência de base 10, quem está dividindo, passa para cima multiplicando com o sinal trocado, né? Assim, aqui não vai 4 dividido por 4 não vai dar 1. Então vai ficar assim, ó. 4 dividido por 4 dá 1. A potência que estava embaixo passa para cima e ela troca o sinal do expoente. Ok? Como 6, eu vou colocar assim, ó. Meu beta, posso colocar que aqui é 10, tá? Por exemplo, ó, 10 vezes 10 a menos 6. Pronto, agora eu coloquei lá dentro das casas decimais mais adequadas. Eu coloquei um zero por minha conta, aí eu descontei lá na potência, tá vendo? Ó, Celsius menos 1. Pronto.
Coloquei na mesma ordem de grandeza que vem os outros coeficientes. Fechou, pessoal? É isso aí. Espero ter ajudado vocês com mais uma continha sobre a dilatação superficial, né, dos materiais. Então fizemos todas as contas. Observem aí a quantidade de continha que nós fizemos. Fizemos 6 continhas, todas elas sobre dilatação superficial. Fiz passo a passo. Espero ter ajudado vocês. Vamos voltar aqui para o início. Percebo que estão todas resolvidas, todas com o passo a passo aqui do lado, o rascunho. Vocês podem ver isso à medida que for necessário. Quando achar que precisa, tirem suas dúvidas, se preparem para que tirem notas boas nas próximas provas. Pessoal, por enquanto é só. Aguardo vocês numa outra videoaula. Até mais.